الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يغدو إلى الجبل فيحتطب فيبيع فيأكل ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Estimados irmãos, todos os louvores pertencem a Allah subhanahu wa ta'ala, Senhor dos mundos, beneficente e misericordioso, e que as bênçãos sejam derramadas ao mais nobre dos profetas Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam. Hoje o mundo celebra o Dia Internacional do Trabalhador. Este é o mês do trabalhador, assim como dizem. O 1º de maio mundialmente celebra-se o Dia do Trabalhador e há uma bonificação, há um bônus, há um tratamento especial para os trabalhadores neste mês. Portanto, gostaria, neste curto espaço de tempo, abordar algumas questões relacionadas aos direitos e deveres do trabalhador na perspectiva islâmica. O que o Islã diz acerca de quais são os direitos que o trabalhador tem, quais são os deveres que o trabalhador tem. Quando nós falamos de direito do trabalhador, estamos a falar dos deveres da entidade patronal. Estamos a falar dos deveres do patrão. Quando falamos do dever do trabalhador, estamos a falar dos direitos da entidade patronal, dos direitos do seu patrão. Allah subhanahu wa ta'ala fez o dunya, fez o mundo e criou um sistema de interdependência, onde um precisa do outro. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. Um precisa do outro. A pessoa pode ter tudo e mais alguma coisa, mas ele sempre precisa do trabalho de uma outra pessoa para lhe servir, para prestar um serviço que ele não é capaz de fazer, e o Corão faz menção desta interdependência nesse sistema de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, este foi o versículo que eu mencionei logo aqui no início, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya." O homem é um ser eminentemente social. O que isso significa? Ele vive em sociedade para ele preencher as suas necessidades, ou por outra, ele tem necessidades. Quais são as suas necessidades? Ele deve se alimentar, ele deve vestir, ele precisa de um abrigo, ele precisa de educação, seja para ele, assim como para os seus dependentes, precisa de saúde, cuidados de saúde para si próprio, para os seus dependentes. E ele tem de arranjar uma forma de suprir essas necessidades. Como é que ele pode suprir? É trabalhando, seja para ele próprio ganhar, para se autossustentar, ou ser empregado, prestar algum serviço para que ele possa, através desta remuneração, do rendimento do seu serviço, ele poder ultrapassar ou preencher as suas necessidades. Então, esta interdependência que Allah criou no mundo, Allah diz: "Nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya." A distribuição do rizq no dunya é um sistema de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah fez este sistema com um propósito. Allah subhanahu wa ta'ala diz:
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. Nós elevamos uns em detrimento de outros, em posição. Com que propósito? Allah diz: لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Para uns empregarem os outros. Para uns empregarem os outros. Você vai empregar alguém e ele, através desse emprego, vai se sustentar. E você vai ter os seus trabalhos resolvidos. Allah podia dar-nos tudo e mais alguma coisa no dunya. Sim, Allah podia fazer. Allah tem esse poder, não é? Allah diz: وَإِن مِّن كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. Allah tem tesouro de tudo. De tudo. E nada se repete. Vamos falar do tesouro de Allah quanto aos olhos. Quantos olhos existem no tesouro de Allah? Com a aparência física, a cara dos seres humanos, dos animais, não são iguais. Allah diz: temos muito. O nosso tesouro não acaba. Allah tem o poder, podia fazer todos nós ricos, mas o mundo não ia funcionar. Não ia funcionar. Quem ia limpar a sua casa? Você acha que é rico? Quem ia limpar a sua casa? Quem ia fazer comida para ti? Você estaria ocupado em ganhar ainda mais. Tem riqueza. Mas quem podia cuidar dos seus interesses? Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Não é? Esta interdependência, este ganho, não supera a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. E ainda diz: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Se as pessoas todas não ficassem no kufr, se não fosse o receio das pessoas todas adotarem o kufr para ganhar este presente que Allah daria, Allah diz: uma vez que o mundo é o paraíso dos descrentes, não é? A dunya sijnul mu'min, o dunya é uma prisão dos crentes, wa jannatul kafir, e paraíso dos descrentes. Allah daria já aqui neste mundo um paraíso para todos os descrentes. Mas se Allah desse de forma que nós víssemos que esses estão a viver bem, porque são descrentes, estão no seu Jannah, todos nós iríamos alinhar na descrença para usufruir aqui no dunya. Mas pela misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala não fez isso, e Allah diz: وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدًا. Se as pessoas todas não se alinhassem numa só religião, que é o kufr, se não fosse este receio, Allah diz: لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِنْ فِضَّةٍ. Allah diz: a casa dos descrentes Allah faria de teto de prata. وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ. As escadas para ascender as suas casas, Allah diz: nós faríamos isso também de prata. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. As portas das casas dos descrentes, os leitos, nós faríamos tudo isso de prata. وَزُخْرُفًا. E ainda outros adornos, nós faríamos de ouro. Allah diz em seguida: وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Tudo isso, Allah podia dar tudo isso aos descrentes, mas não passa senão um gozo da vida mundana. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. O gozo do além é melhor para os tementes. Então, neste versículo, Allah justifica esta diferença. Uns em cima, outros embaixo. Aquele está em cima não significa que não precisa daquele que está embaixo. Aquele que está em cima precisa de quem está embaixo, e quem está embaixo também precisa daquele que está em cima. Há esta interdependência que Allah subhanahu wa ta'ala criou nesta vida mundana, e nisto tudo o homem se prepara para o melhor gozo, que é a vida do além. Portanto, o trabalho que for prestado, há uma contraprestação. Você trabalha e em troca deste trabalho tem a sua remuneração, tem um pagamento. Temos vários exemplos no Corão onde se fala do pagamento por prestação de algum serviço. A passagem de Musa alayhi salam, que irei talvez desenvolver um pouco mais daqui a pouco, onde Allah subhanahu wa ta'ala menciona isso no Corão, o exemplo, a passagem daquelas duas moças que foram para o poço para dar de beber o seu rebanho, e Musa alayhi salam ajudou eles. Então a história continua, que irei trazer algum detalhe daqui a pouco. Então elas depois voltam e dizem para Musa alayhi salam: inna bi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. O meu pai está a te chamar para pagar o trabalho que você prestou para nós.
Portanto, Musa alayhi salam foi lá para ser pago pelo trabalho que ele prestou. E o profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outro, o Islã incentiva o trabalho, incentiva de uma forma muito enfatizada o trabalho. Isso dignifica o homem. Umar radiallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, expulsava as pessoas no masjid, que só ficavam no masjid, não faziam mais nada, e diziam que Allah vai nos sustentar. Saiam do masjid, vão trabalhar, vão procurar o sustento, vão ganhar para sustentar a vossa família. E ainda disse, o céu não deixa cair ouro nem prata, não vai cair ouro nem prata do céu, para você ficar aqui e dizer que Allah vai dar, Allah vai dar. Isso não cai do céu, vai trabalhar. Portanto, aqui nós vamos encontrar o dito do profeta sallallahu alaihi wasallam, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: La an ya'khudha ahadukum hablah. É melhor para qualquer de vós pegar na sua corda, thumma yaghduwa ila al-jabal, e ele vai lá para o mato, para as montanhas, fayahtatib, e ele vai lá cortar a lenha e amarrar com essa corda. Isso é melhor. Trazer essa lenha para a cidade, para a vila, para a localidade, fayabiam, e ele vender, fayakulu wa yatasaddaq, e daquilo que ele ganhar, consumir para ele próprio ou dar em caridade. Isso é melhor para ele, khairul lahu min an yas'ala an-nas, do que estar a mendigar diante das pessoas, do que estar a esticar as suas mãos a pedir às pessoas. Nós às vezes somos os culpados porque fomentamos este tipo de conduta e este tipo de comportamento. Uma pessoa saudável, consegue trabalhar, mas você sustenta sempre ele, não trabalha, e ele fica sentado, não quer fazer nada. E o hadith aqui, ensinamento do profeta sallallahu alaihi wasallam, incentiva o trabalho. Nós temos que trabalhar e, através deste trabalho, sermos autossuficientes. E o nosso trabalho, o Islã também incentiva que este trabalho deve ser feito na maior perfeição. Você está sendo contratado, você vai ser pago pelo trabalho que você está a prestar. O Islã diz que este trabalho deve ser feito na maior perfeição da sua capacidade. A tua capacidade neste trabalho, você deve empenhar com a tua habilidade e capacidade para fazer com que este trabalho seja feito da melhor forma. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala gosta quando alguém de vós fizer algum trabalho, fazer este trabalho com a maior perfeição. Maior perfeição. Estamos a fazer uma introdução, é verdade que nós não vamos terminar este tema nessa sessão. Vários aspectos são importantes para a nossa sociedade corrigir, melhorar, seja a entidade patronal, assim como o empregado. Todos nós temos muito a aprender daquilo que o Islã nos ensina para melhorarmos a nossa sociedade. Nós hoje todos falamos que a nossa sociedade está degradada, os valores já não existem, cada um está preocupado consigo próprio, independentemente do mal que você está a causar para a geração vindoura. Você está a causar este mal. Então vamos entender o que a nossa religião nos ensina e vamos melhorar o ambiente da nossa sociedade. O trabalho. Os profetas trabalhavam para a autossustentabilidade. Trabalhavam. É dito que Adam alayhi salam era agricultor, Nuh, carpinteiro, Musa alayhi salam, pastor, Daúd alayhi salam era serralheiro, ferreiro, Daúd alayhi salam, e Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi pastor, Muhammad sallallahu alaihi wasallam foi comerciante. Todos trabalhavam. Não é necessário, o tawakkul não significa que você tem que sentar na mesquita a fazer doá. Você tem que trabalhar, e trabalhar de forma condigna, de forma lícita. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando ele foi questionado, de quem pode ser o melhor, qual é o melhor rizq, o sustento. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, o sustento que você adquire através do esforço das suas próprias mãos. E no outro hadith ainda vem, wa inna nabiyya Allahi Daúda kana ya'kulu min amali yadihi, dando exemplo de Daúd alayhi salam, que ele se sustentava através do esforço que ele fazia com as suas próprias mãos. Antes de entrarmos a falar dos direitos, dos deveres do trabalhador, antes de existir esta relação laboral, há alguns requisitos pertinentes que devem ser levados em consideração.
Quais são estes requisitos? Requisitos para a contratação. Quando nós queremos contratar alguém, o que nós olhamos? O que olhamos? Falando na nossa realidade. O que nós olhamos? O Corão fala quais são os melhores critérios que você tem que adotar para contratar alguém. O melhor critério, conforme o versículo do Corão, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Este incidente que eu vou já relatar, onde essas duas senhoras que foram ajudadas por Nabi Musa alayhi salam, quando já estavam diante do seu pai, e disse: olha pai, pague. Outra diz ainda: contrate a Musa, contrate ele para ser nosso trabalhador. Ista'jiruhu ya abati, ista'jiruhu, contrate ele. Inna khayra man ista'jarta, o melhor quem tu podes contratar, al-qawiyyu al-amin. Duas qualidades nobres: o forte e o honesto, o confiável. Esses dois. Hoje nós, para contratarmos, não olhamos para isso, somente olhamos mão de obra barata. Esse aqui eu vou lhe pagar pouco, vem, trabalha aqui. Não está preocupado se vai ter qualidade ou não no trabalho dele. É mão de obra barata que nos interessa. Portanto, quando nós falamos da força, aqui onde mais dizem força, qawiya al-amin, o forte e o honesto, a força, estamos aqui também a falar da habilidade, porque há certos trabalhos que não requerem força física, é força intelectual. A capacidade intelectual é necessário. Portanto, enquadra-se aqui, não é, no primeiro grupo. Segundo, é al-amin, ser honesto. Onde está a honestidade? Seja na entidade patronal, o patrão, onde está a honestidade? No empregador. Se o patrão não pode ser honesto, não é honesto, acha que vai ter um trabalhador honesto? Vai ter um empregado honesto? O exemplo aqui de Musa alayhi salam, que várias relações podem ser extraídas. Eu não sei se vou continuar falando de direito, os hadiths relacionados ao direito, ou vou me focar aqui no tafsir desses versículos relacionados ao incidente de Nabi Musa alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala menciona aqui no Corão. Musa alayhi salam, quando teve aquele incidente com Firaun, ele saiu dirigindo-se a Madian. Allah diz no Corão: وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. Ele saiu do outro lado. Nabi Musa alayhi salam era muito forte. Os profetas tinham uma fisionomia e habilidade, a força que eles tinham é diferente das pessoas normal. Musa alayhi salam, com uma chapada, deu uma chapada, um qibetinho, não é? Uma chapada que arrumou a vida daquele pai. Uma chapada que ele morreu com uma chapada. Imagina hoje, aqueles comiam, eram fortes também. Hoje nos dá cariquitiri, comemos, nossa força vai estar aonde? Era a força de Nabi Musa. Musa alayhi salam chegou num lugar, encontrou duas senhoras paradas com o seu rebanho, e estavam outros pastores a darem de beber o seu rebanho. Musa alayhi salam perguntou a essas senhoras: Ma khatbukuma? Qala ma khatbukuma? Por que vocês não estão a dar de beber o vosso rebanho? Duas senhoras estranhas. Musa alayhi salam perguntou às duas senhoras: o que vos impede de dar de beber o vosso rebanho? As pessoas dizem que nós não podemos falar com as mulheres. Não podemos falar com as mulheres. Musa alayhi salam aqui falou com essas senhoras: Ma khatbukuma? O que faz-vos parar? Por que vocês também não dão de beber o vosso rebanho? Elas responderam: La nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Nós não conseguimos dar de beber até que o rebanho se afaste, depois nós vamos fazer. E não só. Musa alayhi salam depois, ou por outra ainda a resposta, elas disseram: nosso pai é muito velho, é caduco, já não consegue fazer isso. Então nós é que estamos a fazer esse trabalho de pastar os animais, dar de beber os animais. Aqui já temos várias ilações que podem ser extraídas. Várias ilações. Primeiro, Musa alayhi salam falou, por necessidade, quis ajudar essas senhoras e ajudou. E essas mulheres trabalhavam. Há uma necessidade delas trabalharem, podem trabalhar a pastorice. Estavam a cuidar deste rebanho. O pai era velho, já não podia trabalhar e elas trabalhavam.
Então Musa alayhi salam, fasaqalahuma, Musa deu-lhes beber. Aquele recipiente para tirar água, os mufassirin contam que precisavam de muitas pessoas para puxar a água. O recipiente já era pesado, ainda que aquilo cheio de água. Musa alayhi salam sozinho tirou água e deu de beber. Isso criou um grande espanto nelas e nas pessoas à volta. Musa alayhi salam deu de beber e elas voltaram cedo para casa. O tafsir vem e o pai perguntou: o que se passa? Hoje vocês chegaram a casa num tempo recorde. Vocês nunca voltaram a esse momento, demoram muito mais. Então elas contaram a história que nós encontramos uma pessoa lá e ajudou-nos, deu de beber o nosso rebanho, nós voltamos. Então o pai disse para chamar esta pessoa. Então o Coran menciona: فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Veio uma das filhas deste velho caminhando cheia de vergonha. Uma característica de mulher. Mulher deve sentir essa vergonha. Mulher deve ter vergonha. Mulher sem vergonha é um assunto. É um assunto. Essas palavras estão claras. فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ. Caminhando em direção a Musa alayhi salam, cheia de vergonha. E depois disse a Musa alayhi salam: Inna abi yad'uka. O meu pai te chama, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, para te retribuir por você ter dado de beber o nosso rebanho. Portanto, Musa alayhi salam foi lá e escutou o que o pai dessas moças queriam dizer. Então o pai, a filha diz: o pai contrate ele. Relatou o incidente, a força dele ter tirado aquele utensílio sozinho, aquele recipiente sozinho, mostrou a capacidade, a força que ele tinha e a honestidade de Musa alayhi salam. Quis ajudar, a boa conduta e a forma que tratou elas, a boa conduta. Então ela diz: Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. A melhor pessoa que você pode contratar é uma pessoa forte e uma pessoa honesta. Honesta. Então o pai diz a Musa alayhi salam: Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatain ala an ta'jurani 8 hijaj. Mas antes disso, Musa alayhi salam, depois de ajudar elas, Musa dirigiu-se à sombra. Fatawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Oh Allah, eu sou necessitado de qualquer bem que vier para mim. Olha, mas dizem que aqui Musa alayhi salam estava faminto. Qualquer bem poderia ser, talvez teve interesse por elas. Portanto, o tafsir não menciona essa questão, mas diz que Musa alayhi salam estava faminto. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez com que este incidente todo acontecesse e elas vieram chamar Musa alayhi salam. Então o pai diz a Musa alayhi salam: Inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya. Eu quero te fazer casar com uma das minhas filhas. Uma dessas duas. Não se pode juntar duas irmãs em simultâneo. Eu quero te fazer casar com uma das minhas filhas. Ala an ta'jurani 8 hijaj. Na condição de tu me servires por 8 anos. 8 anos. Fa in atmamta 10 fa min indik. Se tu completares 10 anos, será da tua bondade. Wa ma uridu an ashqa alayk. Não quero te dificultar. Portanto, eu serei paciente nisso. Então Musa alayhi salam diz: Hada baini wa bainak. Não é? O contrato está feito, não é? Vamos ver se eu vou fazer 8 anos ou 10 anos. Hada ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي. Qualquer dos dois que eu for a cumprir. O pai disse 8 anos, mas se completar 10 não há nenhum problema. Então vamos ver qual dos dois. E eu também não quero que isso seja difícil para mim. Então, Wallahu ala ma naqulu wakil. E Allah é testemunha daquilo que nós estamos aqui a convencionar. O contrato está sendo feito. Há um contrato, as cláusulas estão claras, o que você deve fazer, quais são as suas obrigações, qual é a hora que você tem que chegar, qual é a hora que tem que sair. O job description é importante. Para você não estar a exigir o teu trabalhador algo que não faz parte do contrato. Se você exige o teu trabalhador a fazer algo que está fora do contrato, você está a oprimi-lo. Pode compensar, pode retribuir, pode lhe pedir
a fazer alguma coisa e não fazer com que ele faça aquilo como se fosse uma obrigação. Os ulamás trazem várias ilações neste incidente de Musa alayhi salam quanto à questão da confiança, da honestidade e da capacidade para nós contratarmos alguém. Os ulamás mencionam vários que eu não irei mencionar, mas dos pontos que nós podemos extrair só deste incidente, o pai pode propor em casamento a uma pessoa que ele achar, casamento da sua filha. Não é problema, em particular hoje, não é problema. Você conhece um jovem que pode ser o melhor par para a sua filha, pelas suas capacidades religiosas, a sua habilidade, honestidade, não há nenhum mal ir falar com ele. Olha, eu gostaria que tu casasses com a minha filha. Exemplo aqui do Coran. Exemplo do Coran. Portanto, não há nenhum mal quanto a isso. O outro aspecto é quando nós elaboramos as nossas cláusulas contratuais, não é simplesmente impormos. Deve existir um acordo e as partes devem aceitar quando nós estamos diante deste tipo de contratação. O outro aspecto que podemos aqui mencionar, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Falamos primeiro a questão da força. E eu vou me cingir aqui na segunda parte, que tem sido o maior problema para o bem-estar da nossa sociedade. Al-amin, ser honesto, um trabalhador honesto. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: la imanan liman la amanata lah. Aquele que não existe a honestidade nele, não existe fé neste indivíduo. Wala dinan liman la ahda lah. E não é religioso, aquele que também não cumpre com a sua promessa. É importante. Amana, você ser amin, ser honesto. O trabalhador deve ser honesto. Não é só o trabalhador. Obviamente que a entidade patronal também deve preencher esses requisitos. O profeta sallallahu alaihi wasallam, antes de nubuwa, antes de ser nabi, era conhecido como o quê? Al-amin. Al-amin, honesto. Muhammad sallallahu alaihi wasallam era honesto. Hoje, se nós queremos falar de trabalhador honesto, onde é que nós vamos encontrar a honestidade? Onde é que nós vamos encontrar a honestidade nos dias de hoje? Se queremos falar do trabalhador, se queremos falar do patrão, se queremos falar do trabalhador, hoje os nossos contratos foram esquecidos. A nossa sociedade está completamente desviada. A honestidade não existe, o contrato não é cumprido, as pessoas hoje estão todas envolvidas em esquemas. Já não há honestidade. Você vai para uma função pública, ou privada, entidade privada, se você não entra no esquema, as tuas pretensões não são resolvidas. Não são resolvidas. O funcionário está lá para fazer aquilo que te fez levar para aquele local. Você quer resolver algum problema de alguma documentação? O funcionário vai criar burocracia, as coisas estão a demorar, não estão a demorar lá no chefe. Mas se você quiser, eu posso agilizar. Mas já sabe. Já sabe o quê? Você foi contratado para fazer aquele trabalho, mas tudo está no esquema. Tudo está no esquema. Sem esquema, as coisas não funcionam. Vamos falar do quê? Roubo no local de trabalho é contra a honestidade. As nossas medidas, os nossos pesos, está tudo adulterado. Não é só nas lojas, nos supermercados. Vai comprar na via pública, vai comprar castanha. Você, para comprar castanha, a primeira coisa que você faz, estou de virar essa lata. Quero ver embaixo. E você se vira, há de ver que a lata está batida embaixo. Hoje nos WhatsApp já circula, eu vi a semana passada, um caminhão, Tata, basculante. Você compra um caminhão de areia, um caminhão de pedra. Dentro daquele caminhão já tem uma corcunda feita. Onde? A quantidade, você tem certa quantidade de areia e pedra, certos metros. Você está a pagar por uma certa quantidade, mas você nunca sobe lá para ver. Mas está lá, já está formada uma corcunda dentro, porque você vai comprar 2, 3 pás, vai pagar ele por isso. Ele vai lá comprar, o caminhão dele só carrega 3 pás, você está a pagar por 5, diz que a capacidade é de 5, mas já tem uma corcunda lá, pronto para roubar. Onde está a honestidade?
Circula. Vamos falar dos WhatsApps. Todos nós temos acesso. Ontem recebi um WhatsApp em que alguém foi comprar combustível, a bomba de combustível, ele queria, o que ele pagou era para dar 4 litros de alguma coisa, mas a bomba está a soprar, está a sair ar e pouco combustível, 1,5 litro, a pessoa está a pagar por 4,5 litros. Onde está a honestidade? Allah destruiu povos por não serem honestos no peso e na medida. Trabalhadores hoje estão no esquema. Hoje vamos falar de ser honesto em tudo que é campo. Qual é campo? Quem confia pedreiro dele? Pedreiro, obra. Quem confia? Eletricista, canalizador, carpinteiro. Pedreiro é o mais conhecido, né? Eu tinha vou compartilhar o meu próprio exemplo. Eu tinha um pedreiro, fiz uma dependência, tinha cimento lá, mas os pedreiros não vinham trabalhar. Sabe, você paga adiantado, ele basta receber, enquanto outra obra, ele vai lá trabalhar. Eu tinha lá cimento. Sempre eu ia lá, este não vai roubar meu cimento, a mim não vai roubar. E eu ia lá sempre, ia contar quantos sacos de cimento estão, e estão lá de facto. Um mês, eu sempre ia lá contar. Estou partilhando uma história própria. Chegou um dia, eu disse, pá, tá bem, vou arranjar uma outra pessoa, que ele já não vem mais trabalhar aqui. Me surpreendi no dia. Aqueles sacos estavam como estavam, mas já não tinha cimento. Era areia dentro, o cimento já tinha saído. Wallahi, não estou a contar a história, filme para vos animar. Uma pessoa que eu achava a pessoa mais honesta. Um montão de sacos aí, bem arrumado. Não tinha cimento, era tudo areia. E naquele dia ele disse, patrão, acho que alguém está-me a chamar. Fugiu só porque eu disse, vamos tirar os sacos, vai ter um novo pedreiro aqui para trabalhar. Onde está? Quem confia pedreiro dele? Ah, Muhammad, você confia teu? Não, também. Honestidade. Onde está? O profeta sallallahu alaihi wasallam diz, chegará o tempo em que as pessoas irão ficar admiradas quando forem ditas que existe um honesto lá naquela zona. Existe uma pessoa honesta. As pessoas vão dizer, mas o que lhe fez ser honesto? O que lhe fez ser honesto? E vão encontrar a pessoa, nem sequer tem imã. Nem sequer tem imã. Um kafir, que vai ser a referência em tal zona, tem uma pessoa honesta. Porque a sociedade vai admirar, porque já não há honestidade. O trabalhador, direitos, deveres dos trabalhadores, tem muitos mais que o profeta sallallahu alaihi wasallam mencionou, mas a nossa sociedade hoje está estragada por causa deste problema. Você tem um trabalhador que você paga, e você tem um sistema montado, pagamento por POS. Você quer pagar POS? Não tem sistema, POS não está a funcionar. Tem que pagar a vivo, dinheiro, cash. Por quê? Porque o sistema já está montado. Vai inflacionar o preço é outro, e não vai cair na conta diretamente da loja. Sistema, está tudo montado. Banco, não estou a dizer que o empréstimo, falar questões óbvias. Quer fazer um empréstimo no banco? O banco não vai te dar. Não estou a dizer para fazer empréstimo, estou a dar exemplo de honestidade. Está lá para facilitar. As pessoas trabalham com crédito. Está lá para facilitar. Você quer crédito, vai ficar teu processo arrumado. Depois ele vai te ligar, olha, o processo está difícil, de facto está com o chefe, mas sabe, a gente sempre tem uma maneira de agilizar. Mas por que não agiliza então? Agiliza, eu quero que isso logo avance. Tem que ser, mas então, sabe, temos que orientar. Sistema, todo o sistema. Onde está a honestidade? Meus respeitosos irmãos, nós temos que fazer a diferença. Nós temos que ser íntegros, primeiro conosco, sempre temos que ser íntegros. Você cumprir a tua palavra. O que Allah escreveu para ti, aquilo vai chegar. Que fique claro, o que Allah escreveu para ti vai chegar. Aquele dinheiro que você acha que vai chegar por causa de uma bolada, Allah já tinha escrito, aquilo vai chegar para ti. Você que escolhe o caminho como aquilo tem que chegar para ti. Se quer um caminho halal ou caminho haram. Mas aquilo a ti vai chegar. Aquilo vai chegar para ti.
Portanto, nós temos de decidir. Por isso, nestes versículos que eu comecei aqui a mencionar, Allah subhanahu wa ta'ala fala do gozo mundano. Você pode até ter uma casa, teto prata, porta prata, escada prata, adorno de ouro, tudo. Allah está aqui a mencionar. Dunya. Allah diz, wal akhiratu khairun inda rabbika lil muttaqin. Para os tementes, tem um momento em que eles vão usufruir ainda de melhor forma. Portanto, a honestidade, a força, a capacidade, a habilidade e a honestidade são dois fatores importantes para a nossa contratação e para o contratado, a pessoa que está sendo depositada a confiança, nós temos que saber, eu tenho que ser honesto. Integridade. Ninguém está aqui sim, mas eu tenho que ser íntegro. Às vezes, os nossos patrões têm sido um pouquinho infantis. Você tem uma pessoa honesta. As contas estão sempre a bater certo. Tudo certo. De repente, o teu gestor comprou carro novo. Já começou o assunto. Por quê? Como ele comprou carro novo? Você faz auditoria. Há sempre auditoria. 6 em 6 meses, auditoria. Apresenta a cotação para aquisição de qualquer coisa. As 3 cotações estão lá. Tudo em ordem. Mas porque ele comprou carro novo, já começou o assunto. Está a roubar. Por que você está a pensar assim? Não está sendo íntegro. Nunca te deu motivo para tal. Fique satisfeito. As coisas estão a andar. Está tudo como deve ser. Por que tem de desconfiar? Não é? Inna ba'da dhanni ithm. Por isso digo, chamo de infantilidade. Por vezes é infantilidade. Agora, se você tem provas, de facto, aqui as coisas não estão a bater certo, vai atrás das coisas, não há nenhum problema fazer essa investigação. Mas, a priori, desconfiar porque ele melhorou a condição de vida dele, veio com um fato novo, você já está à rasca. Tem melhor gosto ele. Você não consegue comprar porque você é um avarento. Mas o teu trabalhador tem um bom gosto, gosta de um bom suit, um bom fato, uma boa gravata, sente-se bem, o carro dele. Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Allah é belo, gosta de beleza. Então, se você não foi dado essa capacidade, mas não desconfie. Portanto, o que eu gostaria, iremos dar continuidade aqui à questão desses direitos, mas eu gostaria de chamar aqui a honestidade. Se existir honestidade, é o maior passo que nós podemos dar para a mudança da nossa sociedade. Podemos não ver hoje, mas a geração vindoura poderá usufruir desta honestidade que nós vamos criar a partir de hoje. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim, conceda a todos nós o tawfiq de pôr em prática essas palavras do profeta sallallahu alaihi wasallam, seguindo desta forma as suas orientações. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.